Olá pessoal, a aula de hoje continuando nosso assunto sobre frações. Hoje a gente vai estar mostrando a representação de uma fração, tanto uma representação numérica como uma representação também na forma de diagramas, na forma de desenhos, certo? Na forma da famosa parecida com gráfico de pizza e assim vai, certo? E a gente vai fazendo algumas comparações, porque o mais interessante de se aprender uma fração, além de fazer as operações, é ver na prática como essas frações se comportariam numa situação de um problema matemático real, certo? Então vamos lá. Ó. A primeira coisa é o seguinte, a gente já aprendeu nas aulas, só recapitulando, nas aulas passadas, a gente aprendeu como fazer operações com frações, adições e subtrações, a gente também aprendeu a fazer divisões, certo? Hoje a gente aprendeu algumas representações, mas hoje a gente vai focar nas representações de fato. A gente viu também simplificações de frações, né? O porquê da importância de simplificar, né? Porque simplificar e transformar frações com números muito grandes em umas frações menores, com números menores, porém de igual valor, né? A forma diferente, porém o valor o mesmo valor, certo? Então vamos para a prática, né? Eu acredito que essa aula vai ser bem intuitiva e não vai ter nada de dificuldade não, até porque é bem simples essa parte. Então vamos lá, ó. Vamos para o primeiro exemplo. Digamos que a gente tem uma fração bem simples aqui, escrita dessa forma. 1/3. Sempre a parte de baixo de uma fração é a quantidade de partes que algo foi dividido. Esse algo pode ser em qualquer formato, tá? Vou usar aqui a geometria para nos auxiliar. Deixa eu pegar um lápis que tem um pouco mais de tinta, só um minuto. Certo? Então vamos lá. Tanto isso pode ser um retângulo, certo? Como pode ser um círculo. Isso aqui não está bom. Como pode ser um círculo, certo? Ou até mesmo, deixa eu ver essa forma geométrica. Não sei, vamos desenhar algo como se fosse um pão aqui. Certo? É um pãozinho meio feio, mas imagina que isso é um pão francês. Certo? Ou seja, quando a gente trata de fração, a gente está dizendo que a gente está dividindo alguma coisa. Sempre quando pensar em fração, pensem nisso. Uma fração, a gente está dividindo alguma coisa. Então vamos pensar o seguinte, ó, quando eu digo 1/3, eu estou dizendo que é 1/3 de alguma coisa. Estou dizendo que algo, qualquer coisa, ou forma geométrica, foi dividido em 3 partes, onde eu peguei somente uma. Então, se a gente fosse para a prática, 1/3 desse retângulo aqui, quer dizer que o retângulo foi dividido em 3 partes. Ó, 1, 2, 3. Onde eu peguei somente uma parte. Certo? Quando eu falo aqui na parte do círculo, eu estou dividindo algo também, certo? Em 3 partes. Ó. Algo está dividido nesse problema em 3 partes. Onde eu peguei somente uma, ou seja, 1/3. Uma parte das 3. Quando se trata também de um desenho que representa para mim um pão, eu também tenho o mesmo problema. Eu peguei 1/3 parte do pão. Então, digamos que, por alguma ventura, alguém da sua família lhe deu um chocolate. Aí diz, olha fulano, não é para comer tudo agora. Você vai almoçar, porque você já comeu muito doce hoje. Aí você diz, não, eu posso comer a metade? Ou seja, a metade seria o quê? Aqui no meio, né? Aí ela disse, não, coma 1/3 só dessa barra de chocolate. Então você entenderia que 1/3 é menos do que a metade. Ó. Por quê? Porque é 1/3 parte de algo que está dividido em 3. Não necessariamente a barra de chocolate precisa ter 3 quadradinhos, mas você vai entender agora que você só pode comer 1/3 parte. Ou seja, você vai dividir ela igualmente em 3 partes e só vai comer uma parte. Se ela fosse a metade, a gente consideraria que ela seria isso aqui, ó. Não sei se dá para ver, o lápis está muito claro, vou botar desse lado. Seria aqui, ó, 1/2, certo? Por que 1/2? 1/2 você ia representar desse jeito, alguma coisa que foi dividido em 2 partes, certo? Sempre a parte de baixo é a quantidade de vezes que esse algo foi dividido. Alguma coisa que foi dividida em 2 partes, onde você pegou só quanto? Uma. Então perceba, olha, 1/2, eu estou dizendo que alguma coisa, ou seja, 1/2, alguma coisa foi dividida em 2 partes, onde eu peguei uma. Percebam que 1/2
é maior do que 1/3. Por que 1/2 é maior do que 1/3? Porque se você fizer olhar a representação na mesma barra de chocolate, olha o meio. Quanto pega de chocolate? A metade. Já 1/3, ó, não é a metade. Certo? Então, as frações, a gente tá, além de fazer essa representação, a gente vai poder comparar essas frações. Certo? Então, ali você vai ver claramente que 1/2 é maior do que 1/3. Então, quando eu digo, eu posso comer 1/2 de chocolate ou a metade de chocolate, estou falando disso. Quando eu falo 1/3, é uma parte menor. Agora vamos dizer que numa mesma fração eu digo, não, agora eu não vou comer mais 1/3, vou comer 1/4 desse chocolate. Então você vai ter isso aqui, ó, 1/4, fazendo a representação em desenho. Digamos que tem o mesmo tamanho, certo? As barras você vai dividir algo, ou seja, o chocolate foi dividido em 4 partes, tá? Digamos que todas as figuras aí têm o mesmo tamanho. Então você vai dividir algo em 4 partes, onde você vai pegar somente quantas? Só uma, certo? Então, olha que interessante. Na opinião de vocês, se eu quisesse comer a maior parte de chocolate, eu deveria comer 1/2, 1/3 ou 1/4? Ó, 1/2 aqui, 1/3 aqui ou 1/4? A maior parte que eu estaria comendo de chocolate seria se eu comesse a fração dele, essa aqui, não é? Ó, cadê? Deixa eu apontar o dedo aqui. Essa aqui, 1/2 do chocolate. 1/4 de chocolate, que é esse número e essa fração, seria uma parte muito pequena, ó, menor do que 1/3. Porque aqui eu tive que dividir o chocolate em mais partes e eu só peguei uma. Aqui as 3 partes são partes maiores e as 2 partes são partes maiores do que partes dessa. Certo? Então, toda vez que eu comparo uma fração, eu posso ter essa representação. Agora eu vou apagar algo aqui para fazer algo interessante de algo que a gente já viu. Tá? Então, só para lembrar, toda vez que eu preciso representar uma fração em desenho, eu lembro que é algo, seja ela qualquer forma geométrica que eu quiser, que foi dividido na quantidade de partes do denominador, ou seja, o denominador vai dizer a quantidade de partes que você dividiu, e o numerador a quantidade de partes que você pegou. Tá certo? Quando a gente fala desse tipo de frações, onde a gente tem o denominador maior do que o numerador. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui interessante. Ó, ali, ó, se vocês entenderam, 1/2 é a metade do chocolate. Agora vamos para um outro exemplo que também é muito interessante e vocês vão relacionar com algo que a gente já estudou sobre as frações. Ó, e se eu botar uma fração de 2/4? Vamos representar isso em desenho para ficar melhor para ver? Vou fazer aqui, tá? Algo, digamos que ambos os desenhos têm o mesmo tamanho, tá? Claro, eu não estou fazendo na régua, então a gente pode ver diferença, mas digamos que ele tem o mesmo tamanho, ó. Algo que foi dividido em quantas partes? Em 4. Então, vamos tentar fazer 4 partes mais iguais possíveis, tá? E eu peguei quantas partes? Peguei 2. Então, vamos lá. 1, 2. Vocês conseguem perceber, eu acho que sim, claramente, que aqui... Perdão, bati aqui, deixa eu focar. Vocês conseguem perceber claramente que aqui eu estou pegando metade do chocolate. E aqui eu também estou pegando metade do chocolate. Só que as frações são diferentes. Ó, aqui eu tenho 1/2, aqui eu tenho 2/4. Mas lembra da aula anterior que a gente falou que para a matemática não importa a forma e sim o valor das coisas? A forma que essas duas frações se apresentam numericamente, aqui e aqui, são diferentes. Mas os valores delas são iguais. Isso a gente pode até lembrar do testezinho que a gente fez na calculadora que eu mostrei a vocês, ó. Se a gente dividisse, ó, 1/2, aquela primeira ali, é 1 dividido por 2. Se a gente dividisse, ó, 1 dividido por 2, certo? Dá 0,5. Se a gente dividir 2, agora é essa, tá? Essa aqui. 2 dividido por 4, também dá 0,5. Ou seja, o que a gente tinha falado na aula passada, casou bem certinho aqui, ó. Isso aqui vale 0,5 e isso aqui também vale 0,5. E a gente consegue provar nos vários âmbitos da matemática, ó. Primeiro, a forma é diferente, porém o valor é o mesmo. E esse valor pode ser visto na forma decimal, que está aqui 0,5, 0,5, como na forma de diagrama de desenhos, ó, já que a gente fez isso aqui, ó. Certo? Ó,
a gente está vendo isso aqui, ó, tá vendo que tem o mesmo valor. Aqui, algo está dividido em 4 partes. Aí você poderia dizer, mas professor, ele está dividindo em 2. Tudo bem, mas percebam que mesmo dividindo em 2, em 4 partes são diferentes, ambos estão pegando a metade de alguma coisa. Aqui no nosso exemplo é o que? O chocolate, ó, a metade. Aqui está pegando o quê? A metade, certo? Então, isso corresponde tanto na forma de diagrama de desenhos como na forma de valores decimais. A gente vê que essas frações não têm a mesma forma, mas têm o mesmo valor. Isso é muito importante. Então, a gente vai estar podendo representar qualquer tipo de fração, certo? Nessa forma de desenho, na forma decimal. Na forma decimal, a gente vai aprender a estudar um pouquinho mais para frente, daqui a algumas aulas, mas você já começa a adiantar e perceber que eu consigo representar qualquer tipo de fração. Imagina um problema, vamos pensar num problema aqui, ó. Digamos que eu tenha, não sei, vamos dizer, digamos que eu tenha 12 laranjas. Tentem imaginar o que eu estou falando, tenho 12 laranjas. Se eu tenho 12 laranjas e eu digo assim, fulano, me dá 2/3 dessa tua laranja, você pode me dar para fazer um suco? Aí você tem que saber quanto é 2/3 de 12 laranjas. Será se eu posso dar isso mesmo? Será se é muito? Será se é pouco e não vai me afetar? Vamos ver esse problema? Bem simples também. Ó, primeiro, vamos escrever as informações do que nós estamos falando. 2/3, né? 2/3. Certo? 2/3 de quê? Laranjas. E eu tinha quanto total de laranjas? Eu falei 12. 12 laranjas. Certo? Vou fazer o desenhozinho da laranja aqui para animar. Ó, 12 laranjas. Vamos fazer 12 laranjas de verdade? Só para a gente ver aqui como é interessante. Não precisa, tá? A divisão já resolveria isso. Mas é só para vocês visualizarem o que eu estou falando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagina que são várias laranjas de tamanhos diferentes. Mas são laranjas, imagina, tá? E você quer pegar o que, ó? 2/3. Lembra que a parte de baixo é a quantidade de partes que eu vou dividir algo, e esse meu algo, nesse problema é o que? Laranjas. Então eu vou dividir essa quantidade de laranja em quantas partes? Em 3 partes. Isso vai dar 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, dividir as 12 laranjas do meu problema por 3 partes, vai ficar 3 partes, cada parte com quantas? Com 4 laranjas. Mas eu estou querendo quanto? Eu pedi quanto? Eu disse, fulano, me dá 2/3 das tuas laranjas. Se fulano tinha 12 laranjas, se eu peguei 2/3, quer dizer que eu vou pegar aqui, ó, quer dizer que eu vou pegar o quê? 2 partes das 3. 1, 2, 3. Eu quero pegar 2 partes. Você acha que ele pode me dar essas laranjas? Não sei. Mas eu estou pedindo a ele muito mais do que a metade das laranjas que ele tem. Ou seja, o total, se eu perguntasse, quanto é 2/3 de 12 laranjas? Eu quero 2/3 de 12 laranjas. Na verdade, eu estava querendo quantas laranjas? Se você contar aqui, você vai perceber que eu quero pegar 8 laranjas e quero deixar ele com 4 laranjas, que junto dá o total de 12. Então, olha, um problema real, prático, de onde a gente pode estar usando essas representações de frações, tá? A aula da gente vai ficar por aqui, mas a gente vai ter várias aulas usando essa representação de fração, para que o cálculo com fração não fique simplesmente na matemática abstrata, ou seja, nos números e se a gente sem saber por que está fazendo. O cálculo na matemática tem que ser usado para coisas do dia a dia. Todo o assunto de matemática surgiu com a necessidade de algum povo, de alguma época, de resolver problemas, tá? Sempre pensei assim. E a gente vai trazer vários problemas. Por exemplo, um que a gente vai resolver na aula que vem. Se eu tiver uma caixa d'água com 500 litros e eu gastei 3/6 dessa caixa d'água, quantos litros ficou? Tá entendendo? A gente vai começar a pensar nisso bem direitinho a partir da próxima aula e praticar bastante, tá ok? Então, um abraço pessoal, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!